Eu quero agradecer cada um de vocês pela disponibilidade de participar conosco. Eu apresentei aqui brevemente, a Maria também está conosco, bem-vinda, Maria Galvão, também está conosco, estou vendo aqui na tela, não consigo enxergar todo mundo para cumprimentar individualmente cada um de vocês, mas dizer que nós ficamos muito, muito felizes, né? Principalmente porque o Dr. Malagodi se colocando à disposição, nos incentivando a darmos continuidade a esse trabalho maravilhoso. Nós vamos ter aqui uma exposição agora do Dr. Malagodi, ele vai fazer a palestra para nós sobre as implicações somáticas da família. Então, agradeço. Muito importante. Passo a palavra aqui para o Dr. Malagodi, para que ele possa iniciar aí a palestra. Muito obrigado, Deus te abençoe, doutor. Bom dia a todos. Nós vamos ver alguns aspectos sobre a família. E quando a gente fala de família, nós estamos falando de família funcional, família intacta, para a gente não confundir com outros modelos de família que, na realidade, não cumprem o seu papel. A família é a mais importante instituição da sociedade, isso é indubitável, né? Segundo alguns grandes autores, a família é o canteiro de virtudes, né? É lá que a gente aprende não só as virtudes dialogais, mas, fundamentalmente, também as virtudes cardeais, né? Justiça, temperança, a fortaleza, a prudência, né? Isso é só a família que ensina. Mas da onde vem essa família funcional intacta? Ela vem do casamento, ela se inicia com o casamento. Um casamento que, segundo Gênesis, né, é um casamento entre um homem e uma mulher que, perante Deus, fazem uma aliança, né? O casamento civil, ele não é uma aliança, é um contrato e pode ser, hoje, dissolvido, não é? Porque as leis civis permitem, né? Já a aliança que um homem e uma mulher faz perante Deus é uma aliança definitiva, é uma aliança de amor, e por ser de amor, é um amor que deve crescer cada vez mais, inclusive no exercício da própria sexualidade, não é? E aí vai se tornar uma união indestrutível, uma união que se prolonga até a morte. Com o casamento, então, entre um homem e uma mulher, segundo o plano de Deus, então vai se formar a família, virão os filhos que certamente farão com que a família tenha esse crescimento biológico, que também se torna um crescimento espiritual, deve se tornar. Bom, quando um homem e uma mulher se casam, né, para formar essa família funcional, família intacta, no momento que eles realizam uma só carne, na realidade eles estão formando uma unidade procriativa. O que é essa unidade procriativa? Nós, em cada uma das nossas necessidades, seja com relação ao aparelho digestivo, aparelho respiratório, aparelho circulatório, nós realizamos todas as funções sozinhos, né? Nós não precisamos de nenhuma parceira para que essa função se realize. Com relação à reprodução, que no caso humano é uma procriação, o homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem, né? Isto é o plano de Deus, que é uma coisa maravilhosa, porque vai permitir que durante o ato genital conjugal seja um dos momentos mais belos de demonstração de amor entre um homem e uma mulher que se propõe formar uma família. Essa é a unidade procriativa, né? E aí vale a pena a gente recordar a definição de sexualidade. Sexualidade é uma manifestação do amor através do toque, na sua dimensão unitiva. No sacramento do matrimônio, e exclusivamente dentro dele, a sexualidade se enriquece com o ato genital conjugal através da sua dimensão procriativa. Quer dizer, naquele momento entram, então, as duas dimensões, unitiva e procriativa. Claro que, se esse casal está usando da contracepção, a gente não tem a dimensão procriativa e, por isso, segundo São João Paulo II, não existe também a dimensão unitiva. Então, isso é uma das coisas muito sérias, né,
que nós, como igreja, precisamos pensar seriamente nesse problema da contracepção. Para a gente entender isso aí, a gente precisa sempre pensar que o processo procriativo, o ato de gerar um filho, ele tem duas fases. A primeira fase é realizada pelo casal, no ato genital conjugal. Essa é a primeira fase, uma relação onde o pênis está dentro da vagina, a ejaculação dentro da vagina, não é? Por todas aquelas fases, no momento de entrega total, de amor, né? O homem se faz dom para a mulher dom para o homem, eles realizam a primeira fase. A segunda fase não tem nada a ver mais com o casal, é a fase de Deus, é a fase que aquilo Deus planejou, que vai acontecer minutos, horas ou dias depois, e não tem mais nada a ver com o casal. E o que o casal deve fazer é sempre não interferir na segunda fase do processo procriativo. Infelizmente, aí entra a contracepção, que tira a segunda fase, que é de Deus, né? O ser humano se torna senhor dessa segunda fase, inibindo-a, eliminando-a, e por isso, né, certamente não deve ter também a dimensão unitiva. Então, isso são uns problemas muito sérios. Mas vamos imaginar que, não havendo a contracepção, um casal que aceita o planejamento de Deus, realiza a primeira fase do ato genital conjugal, e vamos imaginar que essa mulher está no período fértil, né? Ela vai ter naqueles dias o óvulo próprio. E vai acontecer, então, que aqueles espermatozoides ejaculados, né? Eles são selecionados, porque no período fértil existe dois tipos de muco no canal cervical, o L e o S. E eles formam canais onde uma das funções desses mucos justamente é retirar da circulação os espermatozoides defeituosos, né? Então, isso já é um trabalho no sentido de que o ser que vai ser formado seja um ser que tenha uma matriz cromossomial perfeita, porque aqueles que têm alterações de cromossomo já são eliminados aí, muitos deles. Bom, estando, então, tendo feito o casal no ato genital conjugal, a primeira fase do processo procriativo, estão abertos à vida, e, por coincidência, a mulher está no seu período fértil, vai haver, então, um encontro entre o espermatozoide e o óvulo. Para vocês terem uma ideia, o óvulo é a maior célula do corpo humano, né? Representada por essa bola de tênis. E aqui vocês têm o espermatozoide com sua cauda, a menor célula do corpo humano. Esse óvulo leva, então, toda a carga genética que vem da mãe, e o espermatozoide é a carga genética que vem do pai. A gente costuma ler alguns textos do sentido de que esse momento é a fertilização. Na realidade, o óvulo não precisa de nenhum fertilizante, e o espermatozoide não traz nenhum fertilizante. O que o espermatozoide faz aqui? Alguns autores falam uma coisa muito interessante. É o beijo do príncipe na bela adormecida. Esse óvulo que está adormecido, então, ele acorda e começa a formar um novo ser. E, além de tudo, ele traz um material genético proveniente do pai, que vai se misturar com o material genético proveniente da mãe, né? Então, aqui, esse espermatozoide, ele vem de um grupo de 400 milhões de espermatozoides, onde 200 milhões traziam a carga genética, o cromosoma X, para formar uma mulher, e outros 200 milhões o Y, para formar um homem, né? Então, são divididos, né? Mas apenas esse aqui teve a sorte de chegar e fecundar, não fertilizar, fecundar o óvulo, né? O formato desses cromossomas, mais ou menos isso aqui, ó. Vejam a diferença de tamanho entre o X e o Y, né? O X tem mais ou menos uns 500 genes, aqui apenas uns 50, talvez, né? O espermatozoide e o óvulo, eles têm uma
são células haploides, tem a metade dos cromossomas, né? Que depois, nesse momento em que se une aqui, o zigoto ou o nascituro de uma célula só passa a ter, então, o dobro, né? São células diploides, e vão ter 46 cromossomas. E aqui vocês têm a fórmula do homem e da mulher, né? O homem, 46,XY, a mulher, 46,XX. Né? Então, esse estudo aqui, todas as células do nosso corpo, no meu caso, todas as minhas células são 46,XY. No caso de vocês, mulheres, todas as células de todos os lugares do seu corpo são 46,XX. Então, isso marca o indivíduo, né? Marcou. Não tem como mudar isso aqui. Isso aqui é uma matriz, é um molde, tá? Como se faz, por exemplo, quer fazer uma estátua, e você faz um molde, coloca o material ali, o gesso ou o ferro fundido, né? E você forma aquela peça. Isto aqui significa que este cidadão vai ser um homem, um macho da espécie humana, né? Com todo o fenótipo, com todos os órgãos, principalmente os órgãos do aparelho reprodutor, de homem, e aqui uma mulher, com todos os órgãos. Mas tem muito mais diferenças que não ficam só na questão dos órgãos genitais, né? Então, os espermatozoides são células haploides, que tem a metade, e os óvulos também. Juntou, são células diploides, e tem, então, 46,XX ou 46,XY. Bom, o que são cromossomas? O cromossoma são condensações, porque, na realidade, o que transmite as características dos pais para os filhos são o DNA, né? Então, o DNA são proteínas, formam-se como espirais, que depois se condensam e formam o cromosoma naquele jeito que vocês viram, o X, o Y, né? E cada porçãozinha do DNA forma um gene. E esse gene vai transmitir para o descendente uma característica: olhos verdes, né? Cabelos enrolados, estatura, enfim, uma série de coisas. Cada gene que está dentro do cromosoma, que é uma parte desse DNA, tá? Bom, então, uma vez que existe esse molde, 46,XX, no momento da fecundação, no zigoto, naquele nascituro de uma célula só, pronto. Este indivíduo, se é XX, vai ser uma mulher, uma fêmea da espécie humana, ou se for XY, vai ser um homem, um macho da espécie humana. Isto já está marcado para o resto da vida. Isso não se muda mais, tá? Bom, como vocês viram, existem diferenças entre o cromosoma X e o Y, diferenças muito fortes. Tamanho. O cromosoma Y tem 1/5 do tamanho do X, tá? O X é portador aí em torno de 500 genes, e o Y tem ali coisa de 50 genes, talvez, tá? Doutor, desculpa interromper, só uma dúvida aqui que deve ter pairado para as outras pessoas. Por que 46? O que é esse 46? É um número de espermatozoides. Bom, como é que determina isto? Como os cromossomas estão em todas as células do corpo, a gente geralmente pode pegar uma célula aqui da cavidade bucal e, através de métodos químicos, olhar aquilo lá e ver o núcleo da célula, e vai contar lá e vai achar 46 cromossomas. São 23 pares, tá? Tem os 22 que dão as características do corpo, né? Pulmão, cabelo, olhos, estatura, nariz, né? 22, e o par que determina
a identidade genital desse futuro ser. Tá? Então, são 46, 23 pares, né? Então, isso escreve-se assim, 46,xx ou 46,x. Significa que tem os 46 cromossomas ou 23 pares, né? Sendo um par genital, que na literatura vocês vão ler sexual, né? Mas eu, por questões de definição de sexualidade, que é uma coisa ligada ao amor e tal, não vou usar a palavra sexual, vou usar a palavra genital, que me parece mais de acordo, né? Peço que vocês desculpe esta minha forma de expressar, mas isso é uma coisa que eu me convenci. Bom, nada mais poderá ser feito depois que une o espermatozoide com o óvulo. Nada mais. Se é XY, vai ser um homem. Se é XX, vai ser um homem. O que acontece, né? Quando você tem uma família funcional intacta, os pais não precisam de nenhuma cartilha para fazer com que aquele menino, que é XY, cresça como menino. Não precisa essa cartilha. Basta que a família seja intacta. Meus pais, eles tinham o primário incompleto, meu pai e minha mãe. Eles nunca se preocuparam que eu crescesse como menino e a minha irmã crescesse como menina. Nunca. Foi uma coisa tão natural, espontânea, né? Não há necessidade de uma cartilha para eles ensinarem aquela criança que nasceu com pênis crescer como homem. Faz parte dessa família funcional intacta. Não é? Então, a gente já está imaginando que alguma coisa vai intervir quando a criança está crescendo, que vai fazer com que ela, sendo XY, né, tendo tudo para ser um macho da espécie humana, acabe, do ponto de vista psicológico, se portando como uma mulher. Né? Então, alguma coisa, então, entrou aí e modificou aquilo que era tão natural dentro de uma família intacta. Mas essa característica do XY ser um homem e do XX ser uma mulher, isso nada mais vai mudar. Todo o corpo tem aquela característica, né, que expressa por estes cromossomas genitais. Né? Muito bem, o que acontece? Formou esse novo ser, né, o zigoto ou nascituro, que é mais bonito falar no nascituro de uma célula só. Essas células vão se multiplicando, vão dividindo, né, vão caminhando em direção ao útero. A trompa tem cílios, vão se movimentando e levando esse nascituro, né, que agora já tem mais células, até o útero para ele se implantar. Até a 6ª semana, esse organismo, tanto para homem como para mulher, tem o mesmo desenvolvimento. Tá? Quando chega na 6ª semana, na 6ª semana, um gene aqui do cromossoma Y, a gente fala Y, mas isso não tem nada a ver com Y, é mais um V invertido, né? Um gene situado aqui chamado SRY vai atuar lá numa laminazinha que podia ser um ovário e vai transformá-lo num testículo, tá? E aí, então, começa a surgir testosterona, né, no organismo desse nascituro que está se formando, aqui por volta da 7ª semana. E com isto, aqueles órgãos que iam formar um clitóris, uma vagina, passam a se formar um pênis, a uretra se alonga na extensão do pênis, aquela cavidade que ia ser a vagina se fecha e forma como que uma bolsa que vai receber o testículo, tá? Então, muda tudo, né? E aí, este corpo vai, então, se formar o corpo de um homem, né? De um macho da espécie humana, porque esse cromosoma X já modificou tudo, né? Aquele desenvolvimento, tá? Então, essa daí é a formação que acontece nessa transformação, menino ou menina. Bom,
Acontece que o X ele não é igual a Y, e o X confere uma superioridade à mulher, tá? Essa superioridade é biológica, tá? Não se entusiasmem. Perante Deus, nós somos todos iguais, nada de ficar se ufanando aí de ser mulher. Mas o X dá à mulher uma superioridade biológica. E daqui a pouco vocês vão ver por quê. Bom, o que acontece com essa superioridade biológica? Isso tem uma série de influências no organismo da mulher, né? Por exemplo, a longevidade. Vocês, mulheres, vão viver, em média, 5 ou 6 anos mais que os homens, tá? Estudos aí feitos, né? Eu vou apresentar muitos dados aqui que eu consigo da literatura americana, gente. A literatura nacional é muito difícil, complicada e não confiável, tá? Então, nos Estados Unidos, em 1996, as mulheres viviam 79 anos e os homens, em média, até 73 anos, tá? Em 2016, isso aí passou para 81,1 para as mulheres e 76,1 para os homens, né? Mas isso acontece em todas os países, em todas as culturas, né? É assim, né? Desde a fecundação, desde a gestação, até lá a morte natural com 100 anos, morrem sempre, em todas as idades, mais homens do que mulheres. Fetos, né, nascituros, mais homens do que mulheres. Crianças de 1 ano, mais homens do que mulheres. 10 anos, mais homens. Assim vai toda a vida, né? Então, essa é uma característica que o cromossoma X dá à mulher, né? Porque, vocês vão ver, porque tem 2X e o homem só tem 1. O X é tão importante que nenhum ser sobrevive só com o Y. Não existe. Isso nunca existiu, tá? Não se forma, não chega nem a se formar. Qualquer ser humano, homem ou mulher, precisa ter um X, pelo menos, senão não sobrevive. Daí a importância que é o X, né? Então, como morrem mais homens, nascem mais homens, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nasce 106 homens para 100 mulheres, né? Mas em regiões pobres, como morrem muitas crianças em útero, abortos, partos prematuros, natimortos, essa proporção se inverte. Na Índia, por exemplo, em regiões pobres da Índia, são 97,7 nascimentos de meninos para 100 meninas, então aqui é diferente. Por que nascem mais homens? Certamente porque morrem mais, né? Então, Deus, já prevendo isso, fez com que... E até uma coisa interessante, porque é muito mais fácil, né? Um casal que tenha com frequência, que não está preocupado com o período fértil, mas que tem uma certa frequência de relações, a tendência é nascer menino, porque é muito mais fácil o espermatozoide que tem o X atingir o óvulo, porque ele é muito mais rápido, tá? Então, para gerar uma menina é mais difícil, não é? Porque para a menina precisa ter relações bem longe do período fértil, porque aí morre o espermatozoide que tem o Y e sobrevive o X, que dura mais e vai infectar, né? Mas isso tudo são planos de Deus, né, para que a humanidade consiga sobreviver. Bom, pensando nisso, nessa maior sobrevivência da mulher, eu pensei comigo mesmo, eu falei, bom, então a Covid matou mais homens do que mulheres. Bom, não deu outra, né? Eu achei uma estatística de Nova York, de 7 de abril de 2020, onde morreram 2.232 homens para 1.309 mulheres, né? Em 27 de agosto, né, meses depois, do ano passado, 11 mil homens, 389 homens, para 7.646 mulheres. Lá a taxa por 100 mil habitantes dá 55 homens para 30 mulheres. Então, nós homens precisamos usar 2 máscaras, ficar 3 metros de distância e tomar a vacina bem depressa. Bom, aí eles ficam falando, bom,
Mas isso é claro, o homem mais porque ele trabalha, ele tem estresse, ele tem que sustentar a família, é uma confusão danada, a vida dele, coitado. Peraí, vamos ver isso aí direito. Fizeram um estudo com 30 mil freiras e 10 mil padres, gente. Deu o seguinte, freiras sobrevivem, em média, até 88 anos, padres até 82 anos. Você não adianta ir para o seminário que você vai morrer mais cedo, de todo jeito, né? Bom, por que isso daí? Porque o que é importante na nossa vida é o sistema imunológico. Sistema imunológico, aquilo que nos defende contra infecções, tá? E o sistema imunológico está ligado a um gene que está no cromosoma X. Um gene que está no cromosoma X. Aqui tem um gene. A mulher tem 2X, dois genes para o sistema imunológico. O homem só tem um, tá? Então, a mulher tem infecção, tem um sistema imunológico muito melhor, acaba sobrevivendo mais do que o homem, tá? Por que a mulher tem essa vantagem biológica? Na realidade, não é uma vantagem, é uma compensação, porque a mulher vai enfrentar o ciclo grávido puerperal, tá? O ciclo grávido puerperal é uma coisa muito estressante para o organismo da mulher. O coração aumenta 20 a 30 vezes, o volume de sangue circulante aumenta 3 a 4 litros, né? Altera a coagulação do sangue, né? Aumenta o rim, enfim, o esvaziamento gástrico fica lento, né? Enfim, a mulher tem uma série de alterações que podem predispô-la a doenças, porque enfraquece o seu organismo. Daí, então, a compensação que ela tem deste sistema imunológico em dobro. Mas, então, isso é uma coisa muito natural. Mas, além de tudo, a mulher, em função do ciclo grávido puerperal, ela vai ter também algumas características próprias para cuidar desse recém-nascido, né? A ternura, a solidariedade, a capacidade que ela tem do cérebro. O cérebro, pesando o cérebro do homem e da mulher, o cérebro do homem é mais pesado. Mas aí você pega a massa corporal do homem e da mulher e você vai ver que pela massa corporal o cérebro da mulher é maior, tá? Então não adianta se entusiasmar com o peso maior, porque se você relacionar com a massa corporal, o cérebro da mulher é maior. Além do que ela tem melhores interconexões entre o cérebro direito e esquerdo. Tudo por quê? Porque ela vai cuidar de uma vida, uma criança que não fala, que chora, né? Ela vai ter que entender, ela vai ter que socorrer, ela vai ter que amamentar, entender o que a criança precisa, o que ela não precisa. Então, tudo isto no sentido de facilitar a procriação humana, né? O que é uma coisa maravilhosa. E, além de tudo, o amor, né? A mulher tem essa capacidade de amar muito mais que o homem, né? Muito diferente do que o homem, né? Toda essa vida dela, essa relação com o filho, é uma relação de amor muito forte, né? Que está dentro da tendência maternal, né? E o Asher Montadu, que defende esta natural superioridade biológica da mulher, ele tem uma frase no livro dele muito interessante, né? Pois não, eu não entendi. Pode seguir, doutor, foi só uma interferência. Tá ok. Então, ele no livro dele tem uma frase muito bonita. Comparemos o amor de um homem por uma mulher com o de uma mulher por um homem. Existe aí a diferença entre um riacho e um oceano, né? São João Paulo II, né, viu essa diferença também, ele percebe, ele soube, e ele deixou naquele documento deles, Mulheres Dignitatis, né, no momento daquela carta encíclica, onde ele diz que o amor de Deus que está no céu
deita sua primeira raiz na terra através de uma mulher, tá? Isso significa que o amor de Deus passa para nós, para toda a humanidade, através da mulher, principalmente para nós homens. Se nós homens hoje amamos, é porque aprendemos com uma mulher, com várias mulheres, a mãe, a irmã, a professora, a tia, a namorada, a noiva, e todo esse processo termina com o casamento, onde vamos aprender muito do que é amar com nossas esposas, né? Então, isso também deve ter um gene, né? A mulher tem um gene, né? Deve estar no X, nós temos um só gene, a mulher tem 2, né? Certamente deve estar lá, que ainda não se encontrou, esse gene aí, né? Então, são características muito fortes que não é só você amputar o pênis de um indivíduo ou dar testosterona para aquela mulher para se transformá-la num homem, ou estrógeno para um homem para transformar, não se consegue mudar, né? Fica impresso, na medida que quando a gente recebe essa matriz cromossomial XY, XX, isto fica impresso em nós, e isto é uma coisa que os artifícios, né, conseguem mudar um ou outro aspecto, mas não muda toda essa constituição que a gente recebeu lá da parte genética, né? Existe também uma coisa muito interessante, que a gente vê nos livros americanos, em português não tem tradução, é uma expressão que chama kin altruismo, altruísmo com pessoas de mesma ligação biológica, né? Significando que os pais geram os filhos, né? Transmitem os genes, e dentro daquela família eles têm genes comuns, né? E então eles são solidários um com o outro, né? A família se une, por exemplo, a família pode estar tendo alguns problemas, que parece estar desunida, mas se aparecer um inimigo comum, todos vão atuar contra aquele inimigo. Isso chama kin altruísmo, a união da família em torno de um objetivo, em torno de defender uma questão, um ponto de vista, né? Isso é dado por esta influência somática da matriz cromossomial da família. Bom, será que sempre a geração desta vida vai ser 46XY ou 46XX? Não. Existem situações em que muda essa fórmula. Isso a gente chama de disgenesia. Por quê? É uma perturbação da formação genética, né? E aí a gente tem algumas síndromes, né? Por exemplo, tem a síndrome de Turner, onde a matriz cromossomial é 45,X0, não tem Y e é um X só. Nasce uma mulher, mas uma mulher com muitas complicações. Pescoço curto, baixa estatura, retardamento mental, malformações cardíacas, uma série de problemas. Antes que eu continue a falar de digenesia, eu devo dizer que a maior parte dessas disgenesias terminam em aborto, né? Elas acontecem em torno de 1 para 4 mil gestações, tá? Mas a taxa de abortamento é de 98%. Né? Então, vocês imaginem como é raro isso daí, na síndrome de Turner. Tem a síndrome de Klinefelter, onde a matriz cromossomial é 47,XXY. Tem 2X e tem um Y. Olha que bagunça aqui. Também uma série de malformações, né? São muito raros, taxa de abortamento alta, de maneira que a gente vê. Tem outras complicações também,
que pode... Doutor, nesse caso, se desse continuidade à vida, nesse caso seria o hermafrodita, esse que o senhor citou agora? Seria como, Douglas? Hermafrodita? Não, não, daqui a pouco eu falo sobre hermafroditas, mas não seria. Tanto no Turner, é mulher, porque tem X e não tem Y, mas com todas as malformações, é um desenvolvimento incompleto, órgãos reprodutivos infantis, quase sempre pouco desenvolvidos. Na síndrome de Klinefelter, é XX, tem 2X, tem Y, mas aqui prevalece a identidade genital feminina, tá, dos 2X, tá, que são muito fortes, mas com muitas malformações. O que eu devo dizer para vocês é que eu trabalhei 50 anos, né? Eu devo ter feito não sei quantos mil partos, eu nunca vi uma digenesia. E nunca vi nos berçários onde eu trabalhava digenesia. Eu fiquei um ano trabalhando na Santa Casa, na ginecologia, que naquela época era referência, né? Era o Hospital das Clínicas de Santa Casa, nunca apareceu lá uma digenesia. Então, é uma coisa extremamente rara. Se você fizesse uma parada gay com digenesia, você ia ter 10 pessoas, né? Não ia encher uma calçadinha lá da Avenida Paulista, né? Mesmo porque essas pessoas estão em casa, sobre cuidados médicos, fisioterapia, né? Quando sobrevivem, né? É muito complicado essas pessoas, coitadas, né? É muito difícil. Bom, isso são digenesias. Agora, existem outras coisas também. Nós chamamos de estados intergenitais, tá? Aí, na literatura, vocês vão ler estados intersexuais. Mas vamos preservar a palavra sexualidade e os derivativos dela. Estados intergenitais, quer dizer, estados em que a possibilidade de ter os dois genitais. Bom, em princípio, eu devo dizer que o hermafroditismo verdadeiro, Douglas, como você perguntou, é extremamente raro na espécie humana, extremamente raro. Eu não sei se isso aconteceu, né? Pode acontecer, mas é uma coisa extremamente raríssima, né? Então, vamos ver quais são os estados intergenitais que existem. Do lado feminino, nós temos o pseudo-hermafroditismo feminino, tá? Pseudo, falso, mas é familiar, né? Temos o familiar e o não familiar. É uma mulher que, em função de uma doença familiar que manifesta nas meninas, que é uma hipertrofia da glândula suprarrenal, né? Começa a produzir substância androgênica, substância que vão transformar, ou vão tentar transformar, porque não é uma transformação completa, o corpo, os órgãos genitais dessa mulher em órgãos genitais de um homem. Então, o que acontece? Ela vai ter nasce com um clitóris bem desenvolvido, que confunde com o pênis, né? Muitas vezes acho que é um menino, né? Mas ela tem órgãos genitais pouco desenvolvidos, né? O útero dela é pouco desenvolvido, vagina também, mas ela tem ovário, não tem testículo, ela só houve esta alteração para um órgão genital, que era o clitóris, cresceu de tamanho, em função do hormônio masculino, androgênico, que apareceu durante a gestação, por causa de uma hipertrofia da suprarrenal dessa criança, né? Isso é familiar, pode repetir. Também não conheci nenhum caso disso daí, são raros. E o não familiar, quando a menina é normal, está tudo bem, está desenvolvendo bem dentro do útero, mas a mãe tem um câncer na suprarrenal, que também produz substância masculinizante e vai agir na menininha lá dentro do útero, tá? Também acontece a mesma coisa. Ou então, ingestão da mãe de substâncias androgênicas, tipo pílula, né, que tem estrógeno e andrógeno, que tem ação como hormônio masculino, isso pode modificar os órgãos, trazer alguma modificação para os órgãos reprodutivos, órgãos genitais da menina, e dar essa confusão quando ela nasce, né?
mas são estados intergenitais. Isto é resolvido, há tratamento para uma série de eventualidades, né, e que não traz nenhum problema. E que não deve, dentro de uma família funcional, fazer com que esses indivíduos, porque aconteceu isto, né, foi uma ação parcial de hormônios androgênicos, fazer com que esta menina venha se tornar uma homogenital, né? Isso não tem nada a ver. Por outro lado, nós temos também o pseudohermafroditismo masculino. Agora é um menino que está se desenvolvendo e que na suprarrenal dele, ele tem um bloqueio na síntese de hormônio masculino, de andrógeno, né? E que, então, vai fazer com que os órgãos dele não se desenvolvam perfeitamente, tá? Um pênis que não é tão bem desenvolvido, pode parecer com clitóris, né? Mas, na realidade, é um menino, né? E que sofreu influência desse andrógeno. Isso também não tem nada a ver com aquilo que vai acontecer lá na frente dele, se tornar um homogenital. Não tem nada a ver com isso daqui. Porque isso pode ser corrigido, tratado, né? E ele ser criado numa família funcional como um menino, né? Perfeitamente. E o hermafroditismo, então, verdadeiro, que é muito raro, né? Essa coisa a gente nem discute, porque não tem peso nenhum. Então, a esmagadora maioria das pessoas que vivem no mundo hoje, a totalidade praticamente, porque são raros os estados intergenitais e de genesias, são ou 46,xx mulher, ou 46,xy homem, tá? E não tem outra coisa. Bom, por que essas pessoas se transformam tendo essa matriz cromossomial de homem ou de mulher, se transformam num homogenital, né? O que a gente sabe, né, embora isto, mais para frente eu vou comentar outras coisas que tem aqui nesse conteúdo, a gente sabe que uma falha na identificação, né, com o genitor de mesma identidade genital. O menino com o pai, a menina com a mãe, né? Pode acontecer também traumas emocionais e traumas na área da genitalidade que levem, então, o indivíduo que tem uma matriz cromossomal de homem, queira-se depois, na sua vida juvenil, na vida adulta, se comportar como uma mulher, e uma mulher que depois venha se comportar como um homem, né? Isto não se deve nem a fator genético e nem a fatores hormonais, tá? Bom, o que aconteceu? Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria, numa reunião, ela alterou o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Alterou. Tirou dali a homogenitalidade como doença. Né? Por que eles fizeram isso? Porque por trás de tudo havia um lobby gay bem sucedido, um lobby que pressionou, eles acabaram tirando. Bom, e aí eles estabeleceram o seguinte conceito, a seguinte afirmação: a homogenitalidade é biologicamente inata, psicologicamente irreversível e sociologicamente normal. 3 mentiras, 3 inverdades, tá? Até hoje, a gente não se descobriu nenhum gene para homogenitalidade. Não existe esse gene. Por mais que tentassem estudar, e os DNAs estão muito bem estudados, os genes estão bem estabelecidos, não identificaram esse gene aqui. Então, mesmo estudiosos famosos, como Asher... Professor, o doutor Malagodi, por favor, o senhor pode repetir essas 3
informações que o senhor deu aí, do socialmente, psicologicamente? A homogenitalidade é biologicamente inata, primeira mentira. Psicologicamente irreversível, segunda mentira. E sociologicamente normal, terceira mentira. Mas isso ficou estabelecido. Isso está prevalecendo hoje na mídia e mesmo dentro da área científica no Brasil, tá? Infelizmente, é isso aqui que a gente vai enfrentar. Bom... Professor, doutor, só uma pergunta que a Rafaela Melina fez aqui no chat, como tem a ver com o assunto que o senhor está falando aqui agora, já aproveito para o senhor tirar essa dúvida. Ela ouviu um caso, um professor dela disse que uma pessoa, uma mulher, foi fazer um exame pré-nupcial e descobriu que tinha um cromossomo Y desativado. E que se isso é um caminho para descobrir que a homogeneidade é um acidente genético. Isso é possível? Como é que a gente sabe quando o Y está desativado? Está lá na minha célula. Não tem como, né? Não tem como. Não é? A digenesia é muito rara. Ela vem junta com uma série de malformações. Essas pessoas estão, coitadas, sendo tratadas, estão lá num leito, na cama, numa cadeira de roda, né? Sobrevive muito pouco, tem complicações de saúde muito fortes, né? Então, não tem. Nós estamos falando aqui, toda essa nossa batalha intelectual, entre pessoas que têm a matriz cromossomal perfeita, XXY, XX, não tem outra possibilidade, né? Bom, Master e Johnson, um casal famoso por fazer todos os estudos das disfunções genitais, lá no século passado, eles já falavam que não existe um gene da homogeneidade, tá? Então, bom, a segunda questão, o gene está resolvido, a questão de psicologicamente irreversível. Existe nos Estados Unidos a NARTE, TH no final, Associação Nacional para a Pesquisa e Terapia da Homogeneidade, tá? Lá tem. Lá eles podem trabalhar à vontade, eles enfrentam de cara aberta os grupos lá, né, que querem liberar tudo quanto é coisa. Associação Nacional para Pesquisa e Terapia da Homogeneidade. Eles têm um boletim, e em dezembro de 2003, no boletim da NARTE, um pesquisador, Robert Spitzer, ele fez uma entrevista com 200 homogenitais que tinham sido feito tratamento. Ele viu que, entre os homens, tem havido 11% de cura completa, e entre as mulheres, 37% de cura completa, tá? Então, tá derrubado aí essa questão do que diz que é psicologicamente irreversível. Além de tudo, os outros também ficaram curados, tiveram uma boa melhora, mas que tinham ocasionalmente que lutar com a indesejável atração por pessoas da mesma identidade genital. Que ainda de vez em quando tinham lá uma recaída, mas era de menor intensidade. Então, essa questão de psicologicamente irreversível, isso está abandonado. A gente lê em alguns textos americanos o seguinte: a taxa de sucesso no tratamento da homogeneidade é comparável à taxa de cura no tratamento de qualquer outra condição psicológica, tá? É comparável, tá? Mesma taxa de sucesso. Bom, a questão do socialmente normal, não é. Mais de um terço dos participantes daquele estudo do Spitzer, composto de 200 pessoas, expressaram que, no momento de suas vidas, pensaram seriamente na possibilidade de suicídio, tá? Isso não é uma coisa normal, né? São pessoas que estão sofrendo aí. Alguns trabalhos feitos nos Estados Unidos mostraram que jovens do grupo LGBT tinham 3 vezes mais chance de tentativa do suicídio.
né? Um trabalho no Canadá fala em 17 vezes mais possibilidade de suicídio em jovens do grupo LGBT do que em pessoas heterogenitais. Outra coisa, ansiedade e depressão são 1,5 a 2,5 vezes mais frequentes nas pessoas homogenitais, tá? Segundo dados nos Estados Unidos, o câncer anal, que vem em função do ato genital também, é 17 vezes mais frequentes em homens homogenitais, tá? Isso é um problema social, gente, grave, né? Um problema de saúde que envolve a sociedade. Não pode dizer que é socialmente normal isso aí, né? Imagine uma pessoa que acorda, né, e se acha que é uma mulher e vai para o banheiro, né, na frente do espelho, e de repente se vê que tem um corpo de homem, tá? Meu Deus do céu, isso é uma loucura, não é? Para dizer o mínimo que posso dizer. E existe também, e isso é muito frequente, a homogenitalidade escolhida, tá? Esse eu tenho experiência, né? Eu conheço uma mulher que foi casada, né? O casamento não deu certo, deixou o marido e depois ela assumiu um relacionamento homogenital com outra mulher. Eu tive uma cliente que não era casada, tinha um namorado, tinha relação, né, com um namorado, tomava pílula, né, e que um dia ela veio consultar e declarou que ela tinha abandonado o homem, que agora ela estava se relacionando com outra mulher, né, e a gente perguntei para ela por quê, porque aquilo me surpreendeu. Ela disse porque os homens não entendem as mulheres. Eu acho que isso é muito mais frequente nas mulheres, né? A homogenitalidade escolhida, porque, infelizmente, gente, nós homens não estamos preparados para dar toda a atenção, o carinho e o amor que as mulheres precisam, tá? Nós não conhecemos, infelizmente, não aprendemos a como tratar as mulheres, né? Bom, no Brasil, a gente tem alguma coisa, né? Mas nos Estados Unidos, existem muitas entidades cuidando das pessoas homogenitais. A gente precisa entender, né, o catecismo da Igreja Católica, tá? No artigo 2367, eu acho, fala muito bem disso. As pessoas com homogenitalidade são seres humanos iguais a nós. Imagem e semelhança de Deus, têm a mesma dignidade que nós temos. Infelizmente, são acometidas de um problema muito sério, muito grave. Vocês viram aí a taxa de suicídio muito mais alta, depressão, não é? Sofrem, devem sofrer, e que precisam ser acolhidas por nós, não é? Nos Estados Unidos, então, existem entidades cuidando disso, né? Existe a International Healing Foundation. Ela foi fundada pelo Richard Cohen em 1990. O Richard era um gay, né, homogenital, masculino, mas que ele se curou, casou e hoje ele tem família, tem filhos. E ele fundou essa International Healing Foundation, né, Fundação Internacional para a Cura, né, que ele chama lá, espalhada por todos os Estados Unidos, com neuropsiquiatras preparados para atender esses casos e tratar. Os Mormons têm uma entidade chamada Evergreen International, que também cuida, que procura dar tratamento quando eles procuram. Os judeus têm a Jonah, com H no final. Existe também nos Estados Unidos a PATH, P-A-T-H, Positive Alternatives to Homosexuality, né? Alternativas positivas para a homossexualidade. E eles desenvolvem um programa muito bacana lá. Eles têm 2 princípios, né? Primeiro, desenvolver o potencial heterogenital inato. Isso significa que uma pessoa homogenital tem um potencial para reverter essa situação. Ele tem uma coisa inata dentro dele, né? Que era tendo a sua matriz cromossomal de homem, voltar a ser um homem, né? E a mulher, tendo a matriz cromossomal de mulher, também voltar a ser mulher. Isso é uma coisa que está lá dentro, né? Bem impresso. Então, eles procuram desenvolver esse potencial. E adotar, né, quando isso não se consegue, adotar um estilo de vida como solteiro, não genitalmente ativo, né? Porque o grande problema aí
além de tudo, está na atividade genital, né? Que aí os indivíduos se tornam promíscuos, são são atingidos muito mais por doenças genitalmente transmissíveis, né? Acabam tendo uma série de problemas, né? Representam uma porcentagem muito grande aí nessa contaminação pelo HIV, né? Enfim, uma série de questões, né? Existe também a Courage, que é coragem, né, em inglês. Essa entidade foi fundada pelo padre John Harvey, que tem esse livro aqui, Homossexualidade e a Igreja Católica. E ele fundou esta entidade lá chamada Courage, né? Esta tem no Brasil. Tem filial em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Franca, Petrópolis, e é muito interessante, da Igreja Católica, né? E que procura dar todo o apoio, não faz tratamento, né? Mas dá apoio, né? Traz para a igreja essas pessoas, né? Qualquer um de nós, pessoas dignas, imagem e semelhança de Deus, para viver, né, dentro da igreja com castidade, né? Sem necessidade de se preocupar que tem ou não que reverter essa situação de homogenitalidade, tá? Então, isso é uma coisa muito bacana. É um programa que a gente pode procurar conhecer e, quem sabe, até trazer para Jundiaí, né? Isso é apenas uma proposta. A base, a questão toda está na família funcional, gente, tá? Na família intacta. Porque todos nós temos uma matriz, ou matriz para homem, uma matriz cromossomal para homem ou para mulher. Somos perfeitos, Deus nos fez perfeitos, né? Desenvolvendo tudo. Há essa diferença biológica, né, que eu falei, da superioridade biológica da mulher, que imprime na mulher umas características que ela jamais vai mudar, e no homem as suas características que jamais vai mudar, né? Infelizmente, essas perturbações na vida de uma criança leva a esse comportamento homogenital, que é um sofrimento para essas pessoas, né? É muito difícil, né, que uma família funcional, mesmo havendo, né, isso é uma coisa que eu não sei, né, como vai agir a ideologia de gênero, que mesmo numa família funcional, onde os seus filhos, os meninos serão homens e as meninas serão mulheres, né? Como interferir numa coisa que Deus fez tão bem e tão bonita, né? Eles vão ter que fazer um trabalho pesado, viu, Douglas? Para mudar tudo isso daí, porque Deus é muito inteligente, né? E a família funcional, a família intacta, que nós devemos trabalhar muito, seja nas famílias já constituídas, seja naqueles que vão constituir família, né, dos nossos projetos, com namorados, com noivos, né, enfim, uma preparação para o sacramento do matrimônio, para que essas famílias, então, sejam sempre funcionais, sejam sempre intactas, né? Enfim, a gente tem que fazer com que não se semeie o joio no meio do trigo. E é isso aí, gente. Quero mais uma vez, né, agradecer o senhor, também dar a boa notícia para todos que nos acompanham até o momento, que foi estabelecido juridicamente o Instituto Malagode, né, nós já estamos aí nos organizando, ainda não teremos uma sede própria, ainda, agora pandemia ainda virtual, mas já nos colocamos à disposição, né, doutor? Tivemos uma reunião com o Dom Vicente para apresentar toda a nossa missão. Quero agradecer a Mariane, que é a presidente do Instituto Malagode. Muito obrigado, Mariane, pelo seu sim, né, desenvolver todo esse trabalho, o quanto é importante. Eu queria aproveitar aqui para fazer a divulgação também. Muitos ainda não conhecem, mas esse livro aqui do Dr. Malagode, ó, aqueles que quiserem podem entrar em contato conosco. Agradeço a todos vocês. Lembrando que sempre no último sábado do mês nós temos esta formação aberta, onde nós estamos convidando mais pessoas para virem conhecer todo o trabalho que nós estamos desenvolvendo no Instituto Malagode, tá? Sempre no último sábado do mês está programado para nós desenvolvermos. E aí nós temos um grupo que está
se aprofundando em filosofia da educação, né? Nós estamos formando um outro grupo que vai atuar na frente da família, e aqueles que quiserem fazer parte, por favor, preencham aí esse formulário. Agradecer a Deus pelo dom da vida do Dr. Malagodi, que o senhor possa viver por muitos e muitos anos para partilhar da sua sabedoria conosco, né, desse dom maravilhoso que Deus deu para o senhor. Eu aprendi muito, muito mesmo, né, nessa manhã, estou muito feliz com todo esse trabalho, esse conhecimento que o senhor está passando para nós. Eu passo para a Mariane fazer a oração final, por favor. Então, vamos pedir a intercessão da Virgem Santíssima, para que Nossa Senhora possa realmente nos dar força. Pedir também para que a Virgem Santíssima possa proteger aí a vida do Dr. Malagodi e toda a sua família, pelo seu grande apostolado e testemunho de vida. E hoje, que é dia de Santo Inácio de Loyola, o grande guerreiro de Deus, que ele nos ensina realmente a ter essa virtude da fortaleza, da coragem e da constância. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Nós estivemos reunidos um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que nós possamos realmente deixar rastros nessa geração. É isso que Deus nos chama. Então, eu agradeço aí pela vida e pelo dom de cada um e pela amizade, que é uma graça muito grande. Deus abençoe. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. A paz, que na paz. Um final de semana para todos. Obrigado, igualmente. Tchau, Deus abençoe. abençoe. Tchau, fica com Deus. Senhor Malagodi, Deus abençoe. Amém. Amém. Tchau, tchau. Deus